Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Dando prosseguimento aos nossos estudos, agora, para voltarmos no terceiro bimestre, vamos fazer uma revisão do que aprendemos no final do segundo bimestre. Para isso, eu vou gravar esse vídeo para corrigir os exercícios que eles estão lá na semana 4 do segundo bimestre. Assim, poderemos fazer uma revisão para que vocês possam desenvolver as próximas atividades. No exercício 1, eles trazem um texto para vocês relacionados a uma historinha de Jacó que está lá na Bíblia. É óbvio que, para quem é cristão, já deve ter lido essa história, mas aqui nós vamos usar ela de maneira fictícia, para que a gente possa desenvolver esse exercício. Então ele diz em certo momento que Jacó deseja ter cabras malhadas, mas no rebanho existem cabras pretas e às vezes aparecem algumas malhadas. Então, para nós, quanto mais cabras malhadas o Jacó tiver, mais interessante será. Então, o primeiro exercício, qual era a pergunta? Na letra A. Escreva o nome das cabras macho e fêmea que mais trariam benefícios ao Jacó, ou seja, que produziriam mais filhotes malhados, ok? Eles dizem antes no texto o seguinte, que Simeão, Zilá e Diná, quando se cruzam, independente de quem eles têm o cruzamento, eles sempre produzem apenas cabras pretas, apenas filhotes pretos. Porém, quando Levi, Ruben e Bila cruzam com outras cabras, algumas vezes aparecem apenas filhotes pretos, mas que algumas vezes também a gente tem a presença dos filhotes malhados. Como nós desejamos ter mais filhotes malhados, então a resposta da letra A seria Levi, Ruben e Bila, ok? Que são aquelas cabras que em algum momento produziram filhotes malhados. A letra B, ela é uma questão mais interpretativa em relação ao texto. Ele diz o seguinte, as cabras escolhidas são todas semelhantes, ou seja, elas são todas pretas. O que será que as cabras da resposta anterior possuem diferentes para terem filhotes malhados? Muitos de vocês escreveram que era a genética, que era os genes. Outros escreveram que, embora elas tivessem o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma cor, o genótipo, os genes, eles eram diferentes. Todas essas respostas estão corretas. Então, essas cabras, embora elas possuíssem todas a cor preta, algumas delas tinham diferentes genes, diferentes genótipos, para que pudessem em alguns momentos produzir filhotes malhados. Agora, para continuar os próximos exercícios, que são o 2, o 3 e o 4, nós vamos precisar de uma nova tabela. Vamos continuar falando das cabras, só que agora são cabras com outros nomes. Esses nomes são de pesquisadores famosos em biologia, na área de biologia, ok? Então, aqui ele trouxe para vocês o fenótipo, ou seja, a característica, a cor da cabra. Que no caso, todas elas são pretas, com exceção do Francis Crick, que é uma cabra malhada. Porém, quando a gente chega no exercício número 2, o que nos é perguntado é o genótipo, ou seja, eu preciso saber se essas cabras são azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Só que para eu poder descobrir esses genótipos, que eles estão em lista lá no exercício de vocês, tá? Os nomes das cabras para vocês colocarem o genótipo na frente, eu vou precisar lembrar dessa informação e olhar essa nova tabela, tá? Eu vou dar uma dica para vocês e depois no exercício 3 eu explico o porquê. E a dica é, a cor preta é dominante e a cor malhada é recessiva. Quando eu menciono que a cor preta é dominante, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o preto ele pode aparecer na forma homozigota ou pura, ou seja, azão-azão, ou ele pode aparecer na forma heterozigota ou híbrida. Em outras palavras, o genótipo pode ser azão-azinho. Já o malhado, se ele é recessivo, ele vai ficar fraquinho, ele não consegue aparecer quando ele está na presença do dominante. Então, a única maneira da gente expressar a cor malhada é na forma homozigota ou pura, ou seja, azinho-azinho.
Lembrando que em genética, a gente costuma chamar a característica dominante pela letra maiúscula, enquanto que a característica recessiva a gente costuma chamar pela letra minúscula. Mas isso aqui é só uma simbologia, tá? Vocês podem usar outras letras, outros símbolos. Qual é a ideia aqui? Mostrar que esses dois genes são iguais, porém esses dois são diferentes, ok? E entender quem é o homozigoto, ou seja, que possui fatores ou genes iguais, e quem é o heterozigoto, ou seja, o que possui fatores ou genes diferentes, tá? A ideia, quando eu tenho uma tabela desse tipo, que eu dou os filhos para que vocês descubram os pais, é começar por aqueles que vocês têm certeza. E no caso, qual é a característica que eu vou ter certeza? É a malhada. Porque a preta, gente, qualquer cabra que tá ali pode ser azão ou azão. Mas a malhada só tem uma forma dela acontecer. E quem é a cabra malhada que a gente viu lá em cima? No caso, é o Francis Crick. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui na tabela, tá? Mas vocês tinham uma lista para colocar. O Francis, eu já vou completar aqui. Ele vai ser azinho, tudo bem? A partir do Francis, eu vou tentar encontrar as outras cabras. Isso é uma dica minha, mas você não necessariamente tem que fazer isso, tá? Como todas as outras cabras são pretas, tudo bem? Elas vão ter que ter pelo menos um azão, concorda? Seja isso ou seja isso, elas serão azão. Então, eu já gosto de completar o azão aqui para enxergar mais fácil. E aí, depois, a gente só vai descobrir o que a segunda risquinho vai representar, se é um azão ou se é um azinho, tá? Vocês, muitas vezes, querem fazer afoitos já no primeiro cruzamento. Eu vou dar só um exemplo, ó. Se eu pegar o James e cruzar ele com a Rosaline, ele teve 100% dos filhos pretos, certo? Aqui, gente, se o James for azão e a Rosalie azão, eles vão ter só filhos pretos. Se o James for azão e a Rosalie azão, também vão ter só filhos pretos. E se o James for azão e a Rosalie azãozinho, eles também são filhos pretos, vão ter só filhos pretos. Porque preto é a cor dominante, por isso que isso aqui fica impossível de eu descobrir agora. Então, a dica é, comece pelo recessivo, que vai ser muito mais fácil. Sabe quem vai me ajudar a descobrir a Rosalie? Vai ser o Francis. Porque olha só, quando a Rosaline cruza com Francis, eles tiveram 100% de filhos pretos, certo? Se a Rosaline for azinho aqui, esse azinho dela vai juntar com o azinho do Francis e eles vão ter filhos malhados. Então, a única possibilidade dela ter filhos pretos só quando cruza com o Francis é se ela for azão, ok? Viram como eu cheguei na conclusão? Mais uma vez, se eu for aqui no Thomas Morgan, eu não vou chegar nessa resposta. Sabe quem que vai me ajudar? Quem vai me ajudar são os diferentes, ó. Olha a Bárbara aqui, o que acontece com ela, ó. Quando a Bárbara cruzou com o Francis, ó, dá uma olhadinha. Ela teve metade dos filhos pretos e metade dos filhos malhados. Se ela for azão, ela nunca vai conseguir ter filho malhado. Como ela é uma cabra preta, ela vai ter que ser azinho, ok? Olha aqui embaixo também, ó. Esse cruzamento da Bárbara também vai me ajudar a descobrir o Thomas, tá? Que é a mesma situação. A Bárbara, quando cruza com o Thomas, ela tem filhos pretos e 25%, uma quantidade pequena de filhos malhados. Se o Thomas for azão, ele nunca vai ter um azinho para mandar para poder ter filho malhado. Então, a única chance dele ter filhos malhados junto com a Bárbara é ele ser azinho, porque aí ela manda o azinho dela, ele manda o azinho dele e eles vão poder ter filhos malhados, ok? Bom, ainda falta o James e falta a Lynn. Se a gente olhar o James pela Rosaline, não vai mudar nada para mim. Lembra que eu falei para olhar sempre aonde está o recessivo presente? Quem vai me ajudar a descobrir ele vai ser a Bárbara, ó. Quando o James cruza com a Bárbara, eles tiveram 100% de filhos pretos. A Bárbara tem um azinho. Se o James tiver azinho, obrigatoriamente eles teriam filhos malhados. Portanto, para o James não ter filhos malhados, ele tem que ser azão. Tudo bem? E olha aqui a Lynn, ó. A Lynn é a mesma situação daquela hora que eu já comentei com vocês, ó. O que acontece com a Lynn?
A Lin, quando cruza com Francis, ela tem 100% de filhos pretos, certo? O Francis é azão azinho. Se a Lin tivesse azinho, o que ia acontecer? Ela ia ter filhos malhados também. Por isso que ela precisa ser nesse caso, azão, azão. Aí é só vocês transcreverem lá na lista que eu coloquei, tudo bem? Já o exercício 3, eu acabei de dar a resposta para vocês. Eu já disse quem é a cor dominante e quem é a cor recessiva, mas agora eu quero explicar. Então, se a gente pensar a característica dominante e a recessiva das cabras, respectivamente, seria qual? Seria a letra C, certo? Preta é a dominante, malhada recessiva. Agora vai vir uma dica, tá? Quando eu tenho, presta atenção, pais iguais. Iguais como? Ó, a Bárbara é preta e o Thomas é preto, ou seja, com o mesmo fenótipo, tudo bem? E eles produzem filhos diferentes. Como diferentes? Eles tiveram filhos pretos e malhados. O malhado é diferente aí na vida. O que vai acontecer? A característica dominante é aquela dos pais, ok? Então, quando eu tenho pais iguais, com filhos diferentes, a característica dominante é a dos pais. Por isso que ficava fácil descobrir que nesse caso é a preta, que é a característica dos pais. Lembrando que dominante é aquela característica forte, como eu já disse, que ela expressa tanto na forma homozigota quanto na heterozigota. Para fazer o exercício 4, eu precisaria previamente ter feito o 3. Eu já coloquei aqui os genótipos apenas para a gente lembrar, tá? Essas respostas não seriam necessárias nesse exercício, mas é só para vocês lembrarem, tudo bem? Então, eu quero saber qual cabra é a homozigota e qual cabra é a heterozigota. Homozigota, o prefixo homo, ele quer dizer igual, tá? Então, é aquela característica, aquela situação em que o indivíduo tem dois fatores iguais. Heterozigoto, o prefixo hetero quer dizer diferente. Então, é aquela situação onde o indivíduo tem genes, tem fatores diferentes. Então, vamos lá, ó. O James Watson, ele é azão, portanto, ele é homozigoto. Vou escrever homo aqui só para facilitar, tá? Não vou escrever a palavra completa. O Francis é azinho, ó. Tem muita gente que acha que isso é hétero, porque ele é diferente do azão. Mas a gente não tá comparando os dois indivíduos, a gente tá comparando os genes, os fatores. Então, azinho são iguais. Portanto, o Francis também é homozigoto. O Thomas é azinho, ó. Genes diferentes, portanto, a gente diz que ele é um heterozigoto. Rosaline, fatores iguais, homozigota. Bárbara, genes ou fatores diferentes, heterozigota. E, finalmente, a Lin, fatores iguais, genes iguais, portanto, homozigota também. Para terminar, a gente vai agora fazer um exercício muito parecido com aqueles vídeos que eu gravei para vocês para ensinar como se fazia um cruzamento, ok? Então, a gente vai precisar de algumas informações que o texto vai trazer. Eu sempre digo para os alunos quando eu estou ensinando essas atividades. Em genética, você não pode ter preguiça de escrever. Se você tiver preguiça de escrever, com certeza você vai esquecer alguma informação, tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai precisar na letra A realizar o cruzamento, identificar a cor desses gatinhos e na letra B e na letra C colocar a resposta em porcentagem ou em fração, tá bom? Então, vamos lá. Faça o cruzamento entre dois gatos amarelos, tudo bem? Então, a gente tem um gato macho, que é amarelo, e uma gata fêmea, que também é amarela, tudo bem? Aí, ele traz algumas informações para mim. Só que antes de eu falar em relação às informações do gato, vamos observar o que ele diz aqui, ó. A cor amarela é a dominante e a cor branca é a recessiva. Se a amarela é dominante, ela pode aparecer na forma homozigota, azão, ou na forma heterozigota, azinho. Já a branca é a recessiva, a fraquinha, lembra? Quando tá na presença da dominante, ela fica escondidinha. Portanto, para ser branco, vai ter que ser azinho. Tudo bem? Então, vamos voltar.
O problema é que os dois gatos são amarelos. Se eles são amarelos, eles podem ser azão ou podem ser azão. Mas vamos ver a informação que o exercício me traz, ok? Então, ele diz o seguinte: o macho possui a cor amarela e é heterozigoto. Portanto, meu gato macho será azão. Já a fêmea também é amarela heterozigota. Portanto, a fêmea será azão. E aí, eu vou ter que realizar o cruzamento, tá bom? Então, qual vai ser meu cruzamento? Azão com azão. Tudo bem? Lembrando que, por vez, quando vão formar os gametas, as células sexuais, só pode mandar um gene, um fator. Então, se o macho mandar o azão e a fêmea mandar o azão, o filho formado vai ser azão. Se o macho mandar o azão e a fêmea mandar o azinho, o filho formado vai ser azão. Se o macho mandar o azinho e a fêmea mandar o azão, o filho formado vai ser azinho. Em genética, a gente normalmente não escreve assim, tá bom? A gente sempre coloca o dominante em primeiro. Então, a gente automaticamente já inverte para azão, porque isso aqui, gente, é a mesma coisa, tá? A ordem dos fatores não altera. E, finalmente, se o macho mandar azinho e a fêmea mandar azinho, o filho formado vai ser azinho, tá? Isso aqui formará um filho amarelo. Isso aqui também é filho amarelo, lembrando que a cor amarela é dominante. Esse aqui formará filho amarelo. E, finalmente, esse formará filho branco, ok? Não sei se vocês se lembram, mas eu ensinei um jeito fácil da gente pensar no exercício B e no C. O A tá completo, mas eu preciso do exercício A para poder responder a letra B e a letra C, ok? Como que eu tenho um jeito fácil de pensar nisso para transformar em números? Se 4 gatos representam 100%, se eu dividir 100 por 4 gatos, cada gatinho vai representar 25%. E aí fica facinho para somar na hora da resposta, certo? Então, letra B. Qual é a quantidade de filhos amarelos formados? 25 mais 25 mais 25%, 75% de filhos, ok? E a letra C, qual é a quantidade de filhos brancos formados? No caso, só um filho, que representa 25%. Se vocês quiserem escrever, também dá para fazer fração, tá? Quando eu faço fração, o que eu faço? Eu coloco no denominador o número total de filhos formados, que é 4, 1, 2, 3, 4, e aí eu analiso o que eu tô pesquisando. Nesse caso, eu tô procurando filhos amarelos. 1, 2, 3, ou seja, 3/4. Coloco no denominador a quantidade de filhos e no numerador o que eu tô procurando, que no caso seria um filho formado, que é o branco. Lembrando, gente, que isso aqui são só estimativas. Em genética, a gente não dá certeza, a gente estima chances. Cada vez que esses gatos realizam um cruzamento, começa a valer toda a estimativa de novo. Por exemplo, esse casal, ele tem 75% de chance de ter filhos amarelos, certo? Isso significa que se ele tiver 4 filhos, ele vai ter 3 filhos amarelos e um branco? Não, ele pode ter 4 filhos brancos, 4 filhos amarelos, 2 brancos e 2 amarelos. A gente não dá certeza. A certeza só acontece depois que o filhote nasce. Então, a gente está sempre, nesse caso, estimando chances, né? Dando as probabilidades de isso ocorrer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até os próximos exercícios.